tarde, meus queridos alunos do 5º ano da equipe 4. Mais uma semana de atividades referentes, né, à semana do período de 1 de março, né, o 1º de março de 2021 a 5 de março de 2021. Então, são as atividades postadas na plataforma da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio, módulo 10, ok? Vamos lá para mais uma semana de atividades. Gostaria de me colocar à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer um comentário abaixo desse vídeo com a sua dúvida, que eu estarei online de 1h até as 2h40 para tirar todas as suas dúvidas. Você comenta a sua pergunta, a sua dúvida, aquilo que não ficou claro, que eu estarei com todo carinho e atenção te respondendo. Bom, então vamos lá para mais uma atividade. Cabo Frio, minha terra amada. Questão 1. Segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Cabo Frio em 2020 era de 230.378 pessoas. Então, é uma informação que foi retirada do site do IBGE, tá bom? Então, vamos lá. Escreva este numeral dentro do quadro abaixo. Então, nós temos o quadro valor de lugar, né, com a classe dos milhares, classe das unidades simples, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Então, você vai precisar fazer, né, a decomposição desse número e vai registrá-lo dentro do quadro valor de lugar. Então, você vai colocar lá, vai identificar a ordem das unidades, você vai colocar logo abaixo da letrinha U, né, que refere-se a unidades simples. Depois, você vai identificar a segunda ordem, né, que é a ordem das dezenas, depois a terceira ordem, que é a ordem das centenas, depois a ordem da unidade de milhar, depois da dezena de milhar e depois da centena de milhar, tá ok? Então, você vai colocar cada número que se refere a cada uma dessas unidades, né, dessa classificação, e você vai colocar dentro do quadro. Depois, você vai responder. Então, vamos lá. Observando este numeral, faça o que se pede. A. Como se lê este numeral? Então, eu acabei de ler para vocês. Volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir identificar a leitura desse numeral. Letra B. Que algarismo ocupa a ordem das unidades? Depois de você representar esse número, né, referente à população de Cabo Frio do ano de 2020, depois que você colocar dentro desse quadro, você vai fazer a leitura dele por escrito, né, na letra A. Como se lê esse número? Você vai escrever por extenso. Na letra B, você vai identificar apenas o algarismo que ocupa a ordem das unidades simples, tá bom? Aí você vai colocar na letra B. Na letra C, você vai responder que ordem o algarismo 2 ocupa. Então, depois que você registrou dentro do quadro, você vai procurar o número 2, né, o algarismo 2, e vai fazer a leitura dele. Ele está em qual ordem, né? Ele está em qual classe? Então, você vai escrever aqui na letra C. Na letra D, está perguntando assim: que algarismo ocupa a ordem das centenas? Então, você vai voltar novamente lá no quadro e vai ler qual algarismo, né? Depois que você representou o número acima no quadro, você vai identificar o número que ocupa a ordem das centenas, tá ok? Na letra E, você vai responder qual é o valor relativo do número 7 neste numeral. Então, para explicar direitinho para vocês qual é o valor relativo e valor absoluto, nós vamos assistir um vídeo agora sobre a explicação desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Beleza? Então, ok. Questão de número 2.
Ainda de acordo com o IBGE, a extensão territorial do município de Cabo Frio é de 413.575 quilômetros quadrados. Letra A. Represente este numeral em destaque usando algarismos. Então, a autora colocou para a gente esse número por extenso. Agora, nós vamos representá-los em algarismos. Letra B. Ainda com algarismos, escreva o antecessor do numeral acima, ok? Ou seja, o número que vem antes. Qual é o número que vem antes de 413.575? Que vem antes, o antecessor, tá bom? Letra C. E agora, com os algarismos, escreva o sucessor do numeral em destaque. Ou seja, qual é o número que vem depois, o sucessor que vem depois do número 413.575. Qual é o número que vem depois? Ok? Você vai colocar aí na letra C. Questão 3. Observe a tabela com as informações sobre o número de habitantes dos municípios próximos de Cabo Frio. Vamos lá, eu tenho aqui uma tabela com vários municípios e tem o número de habitantes em 2020, tá joia? Foram retirados do site do IBGE. Então, vamos lá. Armação dos Búzios, 34.477, ok? Habitantes. Arraial do Cabo, 30.593 habitantes. São Pedro da Aldeia, 106.049. Araruama, 134.293. Iguaba Grande, 28.837. E Saquarema, 90.583. Então, vamos à interpretação dessa tabela. Dos municípios acima, qual tem mais habitantes? Ou seja, de todos esses municípios, né? De Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba Grande e Saquarema, qual é o município que tem mais habitantes? Ou seja, de todos esses números que foram apresentados, qual é o maior? Aí você vai colocar aqui na letra A, tá bom? Letra B. E qual tem o menor? Ou seja, que tem menos habitantes, né? Então, vamos lá. Você vai analisar esses números, analisar número por número e vai ver qual é o maior e qual é o menor. Tá joia? Letra C. Vamos supor que nasceu um bebê em São Pedro da Aldeia, ok? Vamos supor que nasceu um bebê em São Pedro da Aldeia. Como seria atualizado este número de habitantes? Ou seja, você vai pegar a quantidade de habitantes de São Pedro da Aldeia e vai acrescentar mais um. Qual o número que vai ficar? Aí você vai escrever aqui na letra C, ok? Agora, na letra D, está pedindo para organizar os números, ou seja, arrume os números da tabela em ordem crescente, ou seja, a ordem vai crescendo do menor para o maior. Então, você vai pegar o menor e assim vai organizar de forma crescente, ou seja, o número vai crescendo do menor para o maior. Aí você vai organizar nessa tabela. Aí você pode separar por vírgula, por barra, né? Um travessão. Você escolhe a forma de separar, mas o importante é que você organize do menor para o maior. Questão de número 4. Decomponha estes números ou decomponha estes numerais, né? No caso, tem um exemplo para a gente seguir, ó. Vou fazer o primeiro como exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 13.042. Então, vamos lá. Ela colocou 10.000 mais 3.000 mais 0 mais 40 com mais 2, beleza? Para fazer essa atividade, o ideal é a gente assistir um vídeo explicativo. Vou deixar para vocês aí
um vídeo explicativo, tá bom? Então, vamos lá. Aí, em seguida, você vai continuar a decomposição, seguindo o exemplo. O segundo eu tenho 6.568, depois eu tenho 5.979, depois eu tenho 291, depois 885 e depois eu tenho 5.613, tá ok? Beleza. Você vai fazer a decomposição nesse espaço, tá? No espaço dessa tabela. Questão de número 5. Vejamos algumas informações sobre o Shopping Parque Lagos em Cabo Frio. Vamos lá. Ficha técnica. Inauguração, 10 de dezembro de 2013. Localização, Cabo Frio, Rio de Janeiro. 6 salas de cinema, né? Cine Araújo, sendo que são duas em operações em 3D. Praça de alimentação, com 700 lugares, com vista panorâmica para a lagoa. Tem um estacionamento com 1.100 vagas. E também temos os consumidores, né? 420 mil pessoas, ok? Observe a data de inauguração. Vamos lá, inauguração 10 de dezembro de 2013. Agora, calcule quantos anos o shopping fez em dezembro de 2020. Então, beleza, ele foi inaugurado em dezembro de 2013 para chegar em dezembro de 2020, faltam quantos anos? Ok? Então, vamos lá. Letra B. Ana Clara foi passear no shopping e percebeu que a praça de alimentação estava muito cheia, com apenas 28 lugares vazios. Observe no texto quantos lugares estão disponibilizados na praça de alimentação e calcule quantas pessoas estavam lá no dia que a Ana Clara foi. Então, você precisa ir lá identificar qual é a disposição, né, da praça de alimentação. Então, eu tenho 700 lugares, beleza? Sendo que só tinham 28 lugares vazios. Então, você vai pegar lá os 700 lugares e vai subtrair por 28. Aí você vai identificar quantas pessoas estavam lá no dia que a Ana Clara foi. Tá joia? Beleza, então tem um espaço aí para cálculo e resposta. Letra C. Miguel estava com seu pai no estacionamento do shopping, procurando uma vaga para estacionar o carro, mas estava muito cheio. Eles conseguiram estacionar e então Miguel contou as vagas que ainda sobraram e eram 15, ok? Isso quer dizer que neste dia, quantos carros estavam estacionados? Beleza. Voltam lá na quantidade, né, de vagas que nós temos no estacionamento, que são 1.100 vagas. E sobraram apenas 15. Então, você vai pegar de 1.100, você vai subtrair 15 para você identificar quantos carros estavam estacionados no dia que Miguel foi ao shopping. Beleza? Ok. Letra D. Vamos imaginar que uma das salas do cinema do shopping tenha 12 fileiras com 23 cadeiras em cada. Quantas pessoas sentadas cabem nesta sala? Então, são 12 fileiras com 23 cadeiras cada. Você vai pegar 12 vezes 23, tá bom? Não esqueça de fazer o cálculo, armar e depois colocar a resposta também por extenso, tá joia? Beleza. Letra E. Pedro aproveitou as férias e deu um pulinho no cinema com sua mãe. Lá, ele lembrou do dia em que foi ao cinema em um passeio de escola, né? Um passeio da escola. Foi muito legal aquele dia. Ele lembrou que eram 144 crianças e apenas 8 professoras. As professoras dividiram os alunos em grupos com o mesmo número de crianças.
Quantas crianças haviam em cada grupo? Beleza, esse é um probleminha tranquilo, né? Que ele praticamente nos diz o que a gente tem que fazer. Ok? Você vai pegar a quantidade de crianças, né? Vai colocar lá 144 e vai dividir pela quantidade de professoras. Então, é 144 dividido por 8, tá bom? Vamos lá. Aí, no final, você vai responder. O número que você conseguir realizando essa divisão vai ser a quantidade de crianças de cada grupo. Aí, você coloca ali, por favor, a resposta, o cálculo e a resposta. Questão de número 6. Cabo Frio é procurado o ano todo por turistas do mundo inteiro que desejam ver suas praias e outras belezas. A família do Yuri veio passar férias em Cabo Frio e foi fazer um passeio de barco. Tá ok? Observe as informações da agência que realiza o passeio no cartão abaixo, ok? Então, Cabo Frio é procurado o ano todo por turistas do mundo inteiro que desejam ver suas praias e outras belezas. A família de Yuri veio passar férias em Cabo Frio e foi fazer um passeio de barco. Observe as informações da agência que realiza o passeio no cartão abaixo. Então, tenho aqui, ó, o cartão, né, com todas as informações. Na família do Yuri há 3 adultos, uma criança de 4 anos, uma de 8 e a outra de 10. Quanto eles irão gastar nesse passeio de barco? Então, com as informações desse cartão, você vai elaborar esse probleminha, a operação desse probleminha. Então, são 3 adultos. Então, cada adulto tem que pagar quanto, ok? Vamos lá, vamos analisar aí. O valor por pessoas acima de 12 anos, ou seja, o valor de um adulto, né? Então, R$70. Então, você vai multiplicar por 3, que são 3 adultos. Uma criança de 4 anos, ou seja, crianças até 5 anos não pagam, tá bom? Uma de 8, crianças de 6 a 12 anos pagam a metade. Qual é a metade de 70? Você vai descobrir a metade de 70 e vai adicionar aí, tá bom? E outra de 8 anos, ou seja, então, são 2 meias, que vai dar uma inteira, né? Que é R$70. Aí a pergunta é, quantos eles irão gastar no passeio de barco? Depois que você identificou todos os valores, você vai somar. Somando, você vai obter essa resposta, quanto que eles vão gastar nesse passeio, tá joia? Se eles iniciarem o passeio às 10 horas, a que horas eles terminarão? Então, você vai ter que calcular aí o tempo do passeio, ou seja, a duração do passeio é de 2 horas e 30 minutos. Então, 10 horas mais 2 horas e 30 minutos, eles vão terminar que horas? Tá bom? Então, vamos aos cálculos, bons estudos, se precisar de ajuda, estarei online de 1 da tarde até as 2h40. Aí você pode mandar mensagem que eu vou te ajudar, tá bom? Vou ajudar a esclarecer a sua dúvida. Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender ordens e classes. Aproveite, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Nosso sistema de numeração é decimal. Isso quer dizer que realizamos os agrupamentos de 10 em 10 unidades. Nós temos 10 algarismos para representar as unidades, dezenas e centenas e formar qualquer número que quisermos. Quando falamos em unidades, nós queremos dizer que estamos contando de 1 em 1. Dezenas é quando conto de 10 em 10. Cada grupo que possui 10 elementos é uma dezena. Centenas, quando conto de 100 em 100. Ou melhor, cada grupo que possui 100 elementos é chamado de centena. A melhor forma de demonstrar isso é utilizando o material dourado. Cada cubo representa uma unidade. Quando juntamos 10 unidades, nós temos uma dezena. Uma dezena, então, é o mesmo que 10 unidades, e no material dourado é representado pela barra. Quando nós juntamos 10 dezenas,
nós formamos uma centena. A centena é representada por uma placa. Então, perceba que aqui temos uma unidade, aqui temos uma dezena, ou seja, 10 unidades. Eu juntei, então, 10 cubos para formar uma barra que equivale a uma dezena. E eu junto 10 barras para formar essa placa de uma centena. Quando trazemos isso para a nossa tabela de classes e ordem, nós temos a seguinte representação. Na primeira classe estão as unidades simples. Lembrando que nós analisamos as classes e ordens da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Na primeira classe, que é a classe das unidades simples, nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Na primeira ordem, nós temos as unidades, representadas pela letra U. Na segunda ordem, nós temos as dezenas, representadas pela letra D. E na terceira ordem, nós temos as centenas, representadas pela letra C. Unidade, dezena e centena são 3 ordens que pertencem à classe das unidades simples. Se eu colocar um número aqui na ordem das unidades, esse número vai representar um valor unitário. Por exemplo, se eu coloco 3, ele vale 3 mesmo. Se coloco 5 na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, o 5 equivale a 5 dezenas. Nas dezenas, eu junto de 10 em 10. Então, se eu estou juntando 5 dezenas, eu vou ter o equivalente a 50. Se na terceira ordem, que é a ordem das centenas, eu coloco 2. Esse 2 equivale a 2 centenas. Cada centena vale 100. Então, 2 centenas é o mesmo que 200. Que número formei até aqui? 253. Então, o 3 é da primeira ordem das unidades simples, que por sua vez é a primeira classe e ocupa a posição e o valor de unidade. O 5 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e representa 5 dezenas, que é o mesmo que 50. E o 2 pertence à terceira ordem das unidades simples, ocupando posição e o valor de centena. 2 centenas é o mesmo que 200. Tudo bem até aqui? Vimos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Agora vamos ver a segunda classe, que é a classe dos milhares. Na classe dos milhares, também temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Unidade, dezena e centena de milhar. Na segunda classe, que é a classe dos milhares, os algarismos terão valores equivalentes a 1000. Se na primeira ordem de milhar, que é a unidade, eu coloco o número 1, terei então o equivalente a 1000, pois quando entramos na classe das milhares, estamos falando de valores equivalentes a 1000 e alguma coisa. Quando eu juntei 10 vezes o 100 aqui na ordem das centenas, das unidades simples, então eu juntei 10 centenas aqui, eu tenho então aqui o valor de 1000. Se na segunda ordem da classe das milhares coloco 8, são 8 dezenas de milhar. 8 dezenas vale 80, isso quer dizer que são 80 vezes 1000. Cada unidade de milhar vale 1000, então 80 dezenas, 80.000. Na terceira ordem, que é a ordem das centenas de milhar, coloco 7. Tenho então 7 centenas, que valem 700.000. Vamos ler como ficou o número até agora? 781.253. E chegamos na terceira classe, que é a classe dos milhões, onde eu também tenho a primeira, a segunda e a terceira ordem, representadas por unidade, dezena e centena. Se eu coloco aqui o número 1, nessa posição ele vai valer 1 milhão. Se eu coloco aqui na segunda ordem, na casa das dezenas, o número 2,
nós vamos ter 20 milhões. E o mesmo para a centena de milhões. Se eu colocar aqui o número 3, vamos ter então 300 milhões. O número que ficou aqui então é 321.781.253. Em 567, que classe nós temos? Nós temos a primeira classe das unidades simples. Então, temos 7 unidades, 6 dezenas, que equivale a 60 unidades, 5 centenas, que equivale a 500 unidades. Em 2043, qual é a classe? A cada 3 ordens, nós temos uma classe diferente. Então, até aqui no 0, é a classe das unidades simples, primeira classe. No 2, já entramos na segunda classe, que é a classe das milhares. Então, vamos ler aqui. Temos 3 unidades, 4 dezenas ou 40 unidades, 0 unidades, ausência de centena nesse caso, e 2.000 unidades, que é o mesmo que 2 unidades de milhar. Vamos exemplificar quantas ordens temos em 356. Temos 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordem, da primeira classe das unidades simples. Quantas classes? Uma classe. A cada 3 ordens nós temos uma classe, a classe das unidades simples. Na primeira ordem, 6 unidades. Na segunda ordem, 5 dezenas ou 50 unidades. Na terceira ordem, 3 dezenas ou 300 unidades. Em 1690 temos quantas ordens? Primeira, segunda e terceira ordem das unidades simples, que é a primeira classe, e uma ordem que é a unidade de milhar. Vejamos aqui então como fica. Na primeira ordem, 0 unidades. Na segunda ordem, 9 dezenas ou 90 unidades. Na terceira ordem, 6 dezenas ou 600 unidades. Sendo que essas 3 ordens pertencem à primeira classe, que é a classe das unidades simples, não vamos nos esquecer disso. E temos a primeira ordem da segunda classe, que é a classe dos milhares, é uma unidade de milhar ou 1000 unidades, ok? E por hoje é só.